Olá a todos os internautas que nesse momento interagem conosco através dessa live. Nós queremos desejar um bom dia, uma tarde boa, uma noite agradabilíssima, dependendo do instante em que vocês estão acompanhando. Viemos falar hoje sobre o legado do mestre do cristianismo que ele tem nos deixado. O modelo ansiado por Deus para cada um de nós. A herança que me deixou. Todos nós sabemos que temos referências pessoais quando precisamos nos referir à nossa pessoa, à nossa convivência. Todos nós precisamos de referências para saber como agir, seja durante um encontro em que precisamos mostrar as referências de nossa família, ou também em testes onde precisamos referendar o conhecimento e o ensino, aprendizado através dos nossos mestres. Foi assim que, entendendo essa característica humana milenar de referências, que o mestre lyonês Allan Kardec começou uma exposição das leis morais na sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, quando ele indagou a espiritualidade. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e de modelo? Se não me falha a memória, a resposta veio através de Santo Agostinho, que respondeu: Jesus, que nos deixou um legado que atravessa o tempo e a história. Legado, juridicamente, é uma expressão que relaciona a um testamento deixado por uma pessoa, ao último desejo de alguém, a uma transferência de valores, de bens, a uma herança. E a herança do Cristo que nos deixou representa o legado para gerações que se seguem através do tempo. No mundo onde a gente convive nesse momento com as dificuldades de uma pandemia que transformou a tudo e a todos, onde a Terra passa por mudanças dessa transição planetária, é comum que todos nós fiquemos intranquilos, aflitos, até mesmo com receio de irmos às ruas e sermos infectados pelo coronavírus. A aflição é uma tribulação, segundo o dicionário da língua portuguesa. Na visão espírita, as aflições podem ser consideradas oportunidades de reajustes perante a lei de Deus. Por isso, é necessário compreendê-las, tirar o melhor proveito de cada aflição, de cada tribulação, para que a gente possa realmente nos organizar íntima e interiormente. Jesus falou no Sermão das Montanhas: bem-aventurados os felizes, os aflitos, porque serão consolados. Quando a gente tem a consciência do que vive, com a necessária sabedoria de querer entender que as tragédias provocam mudanças, a gente recebe o consolo do alto. Na verdade, o homem sofre em consequência das faltas que cometemos, de todas as infrações que acarretem, quando na lei dos homens, as leis penais, quando na lei de Deus,
as leis kármicas que envolvem o presente e o futuro de cada indivíduo. Assim, o homem constantemente, ele é o juiz da própria sorte. Tanto pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu sofrimento. A sua felicidade depende da vontade que tem de praticar o bem, como também a infelicidade. Se vocês notarem, as aflições se caracterizam por nomes especiais. O egoísmo, a aflição do egoísmo, pode olhar que tem sempre o ranço do ególatra, da egolatria, do egoísmo que avilta a alma humana. A aflição do vício chama-se delinquência. E o nosso mundo tem convivido com uma inflação de delinquências que fogem até mesmo, algumas vezes, às explicações mais sábias. A aflição da agressividade é a cólera. Do crime é o remorso. Você cometeu um erro e quando você tem consciência do erro que cometeu, você passa a remoer. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. E a gente convive isso no dia a dia da religião, da política. A aflição da fuga chama-se covardia. Quando você, ao invés de assumir a responsabilidade, cai em vícios, como se buscasse uma fuga para evitar a realidade. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Quando você não tem a disciplina, você vai acarretar a desordem. Todo bruto, todo aquele que usa de brutalidade, sempre acaba como violento. Tem a aflição da preguiça, que é rebeldia, da preguiça de não procurar se conhecer como um ser plural, de procurar o progresso. A aflição da vaidade é a loucura. Do relaxamento chama-se evasiva. A da indiferença chama-se desânimo. Existe a aflição da inutilidade, que é a queixa. A aflição do ciúme, que leva ao desespero, quando duas pessoas que de repente comungam do mesmo ideal de afeto passam a subverter essa convivência. O ciúme leva ao desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Tantos com muitos e que são sovinas. A aflição da injustiça chama-se crueldade, qualquer injustiça que for. Por isso que o coração humano bate num compasso e num ritmo que não é de aflição. Quando ele se torna aflito, as coronárias respondem com a doença. E Jesus nos prometeu vida melhor. Se lembra dessa música do nosso Gilberto Gil? E Jesus prometeu vida melhor para quem vive nesse mundo sem amor. Aceitar Jesus é importante. Por isso Jesus é a referência maior de todo o mundo ocidental e no Oriente também. Mas é preciso não apenas aceitá-lo como muitos acham. Eu já aceitei Jesus, o sangue de Jesus lavou os meus pecados. É preciso seguir o modelo, o caminho, a vida do Mestre. Por isso, tantos estão nesse momento de dor e de aflição, vibrando e chamando o nome de Jesus, para que a aflição da doença, da pandemia, do sofrimento, acalme em seu íntimo. E pedem: Jesus, no silêncio da prece,
nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Todos nós clamamos pela presença do Mestre para curar as nossas doenças, as nossas aflições, que estão, repito, ligadas ao uso do livre-arbítrio, mau uso. A despeito dos nossos equívocos, dos nossos erros, dos nossos pecados, como se falava no passado, a bondade divina sempre nos concede oportunidades para resgatar os nossos compromissos, já muito vencidos nos refolhos da lei. Deus é misericordiosamente Pai. Por isso que seguir Jesus é necessário, para que aprendamos a nos corrigir pelos que Ele nos deixou como legado, como referência, como herança. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. É o que Allan Kardec vai ouvir na resposta 625 do Livro dos Espíritos. Se a gente for procurar um pouquinho falar sobre a figura do Cristo, a gente rememora, lembrando que as tradições do mundo espiritual dizem que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros em cujas mãos se conservam as rédeas. A nossa diretriz é acompanhada por uma comunidade de espíritos bons para realmente dirigir a vida de todas as coletividades planetárias. Foi a partir do Homo Sapiens que esse grupo passou a difundir a ideia da nossa origem divina, a mostrar o tesouro das concepções do alto e nos referendar como imortais, revelando em cada época aquilo que a sua compreensão podia abranger. Foi com Moisés, com Jesus, com a terceira revelação, já que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. É o modelo que Deus mandou, o modelo mais perfeito. E a sua doutrina é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque Ele é o mais puro de todos aqueles luminares que surgiram na face da Terra. Buda, Lao Tse, Confúcio, Jesus está a referência maior desses espíritos. A missão dele é exatamente encaminhar o homem, o cidadão, a humanidade terrestre, às coisas sagradas dos valores do bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Nós crescemos muito na parte material, tecnológica, mas a nossa moral ainda não se divisa, ainda nem com um binóculo. Está bem distante. Na história do cristianismo, Jesus acolheu pobres, enfermos, as minorias que ele convivia, dividindo pães, peixes, alimentando o corpo e iluminando de sabedoria a alma de cada um. Os sermões de Jesus fugiam aos rituais estabelecidos pela época da lei mosaica, onde nas sinagogas o Deus que era apresentável pelos religiosos era um Deus de vingança, de ódio. Logo,
o núcleo de líderes judeus pressionou o representante de Roma a sentenciar o suposto filho de Deus a uma das penas mais perversas da época, que foi a morte por crucificação, que era destinada aos piores marginais. O objetivo era sufocar aquele ousado sistema de crenças até fazê-lo desaparecer do Império Romano. Todavia, crucificar o líder que tanto inspirou a população trouxe efeitos indesejáveis para a ordem dominante. Tempo depois, o Nazareno foi transformado em Marte, o ícone da raça humana. Mas, como ficaria evidente, não foi somente o sacrifício que atrairia novos prosélitos, novos seguidores. O Mestre veio nos ensinar a combater a nossa imperfeição. Como erradicar a imperfeição? A nossa maldade? Como conviver com ações intempestivas que surgem de um momento para o outro, não é verdade? É um bom momento para a gente falar, utilizando-se para isso da mensagem do Emmanuel, quando ele diz: não padece dúvida que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo, reconhecendo-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior. Mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. O ensinamento de Jesus não se utiliza de quaisquer fórmulas complicadas. Guarda o respeito às escolas de revelação. Não altera os valores sagrados que vieram através de Moisés, porque o objetivo era libertar o nosso templo do coração humano para a sublimidade das ações de amor e da luz. Já que somos sombra e luz, precisamos reorganizar, equilibrar esse nosso íntimo, fazendo com que os espaços sombrios nossos sejam tomados pela sabedoria, pela fraternidade, pelo amor e principalmente pelo conhecimento. O legado de Jesus atravessa o tempo. É bom que a gente lembre isso. Em 1860, século XIX, a gente vai encontrar no capítulo 5, Cristo Consolador, uma instrução de um espírito cuja voz faz nos lembrar uma mensagem eterna. Vamos ler junto? Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Olha o lado sombrio, é para tirar a sombra. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. E como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Que outro espírito humano teve a coragem de dizer que curava com seu ensino as feridas da alma? Mais fantástica, aliás, do que as suas curas e seus feitos, são, portanto, os ensinamentos. Jesus jamais escreveu um livro, mas mesmo assim a mensagem conseguiu vencer o tempo, sobrevive mais de 2000 anos, apesar das distorções que os seguidores ao longo dos séculos fomentaram.
Que é mais coerente para uma conduta de vida do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? O que é mais profundo do que a sua visão de justiça que prescreve se fazer aos outros aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem? Que compreensão é mais sábia do que a sua, orientando a que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado? Tudo tão simples, mas tudo tão profundo. Jesus não é uma imagem a ser idolatrada, nem uma pintura a ser adorada. Não, Jesus é uma mensagem a ser estudada, sentida, vivenciada. Ele é o ápice. A criatura humana pretende chegar e pode chegar com o desenvolvimento de todas as nossas faculdades. Ele é o espírito mais perfeito que já pisou na Terra. Como todos nós, também é filho do Criador e a sua vida é o exemplo superior a ser seguido. Jesus é o homem integral. Por isso, é o modelo ansiado, desejado por Deus para cada um de nós. E nós, o que somos? Somos frutos desta era, amadurecendo nesta estação, cujo lavrador quisera fosse sempre doce nosso coração, fosse nossa primavera, trabalhando a alma nesse nosso chão, que pela colheita espera, nova vida gera em outra dimensão. Somos almas de passagem por esse planeta pra nos redimir. Nessa tão longa viagem, cujo alto espera mais alto subir, melhorando nossa imagem, ensinando a amar, amor, distribuir. Basta apenas ter coragem, nossa identidade querer assumir. Vós sois deuses, disse o grande mestre quando aqui passou. E os deuses vivem, se alimentam desse fruto. Amor. Paz e bem a todos. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus
Deus te guarde, como estiveres pensando, nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Nós agradecemos pela sua atenção a esse vídeo e desejamos paz e bem no coração de todos nós. Um grande e afetuoso abraço.